Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor. Bem-vindo, bem-vinda, esse é o encontro semanal Preparando o Domingo. Eu sou o Carlos André e nós vamos refletir juntos os textos da liturgia desse 18º domingo do tempo comum. Convido você então a recolher-se, a ter um tempo de oração, a ter um tempo de silêncio interior, porque vamos escutar esta palavra que transforma, que quer falar profundamente ao nosso coração. Por isso, preparemos-nos para este momento de escuta da palavra e de oração, de encontro com Deus, fazendo então o nosso instante de invocação ao Espírito Santo. Vem inspirar o pensamento, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz. As leituras deste domingo são tão atuais que nós poderíamos muito bem lê-las com um coração aberto a encontrar ali um significado para a vida cotidiana. É claro que a liturgia da palavra, a palavra de Deus, sempre nos fala da vida, mas é verdade também que algumas passagens parecem ter sido escritas ontem, de tão atuais que elas são. E nós vamos perceber o quanto todos os textos vão nos falar da importância que há dentro de nós em saber dar sentido às coisas que realmente importam. E quem sabe colocar aquilo que representa os bens materiais no seu lugar devido e não fazer deles, digamos, o objetivo da nossa vida. E é assim que a gente escuta já no início, no livro de Eclesiastes, essa frase que nós conhecemos bem. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essa é uma expressão conhecida de todos nós, mas é bom que a gente, logo do início, ao ler esse texto, não associemos vaidade àqueles atributos negativos da nossa vida. Mas, ao contrário, aqui vaidade está se referindo ao vazio das coisas, aquilo que não faz sentido, aquilo que perde o significado, aquilo que não pode produzir nada de valor. Por isso é vaidade, é apenas um vento que passa. Aliás, essa a palavra hebraica que está, digamos, por detrás desse texto traduzido aqui como vaidade, vento, aquilo que passa e que não deixa rastro e que não tem valor, é vazio, não tem consistência como o vento, né? Se a gente quer agarrar, a gente não consegue, ele escapa. Então é esse o sentido da vaidade que aqui nesse texto nós encontramos. E aí o texto continua dizendo assim, por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, bem próximo dos nossos dias, né? Vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro, quem nada colaborou. Olha o acúmulo de riquezas que tantas vezes no nosso tempo nos escandaliza, não é? O fato de que temos poucas pessoas concentrando a maior parte da riqueza do mundo e a gente se pergunta, realmente ela foi capaz de trabalhar para obter? É possível que ao longo da vida de alguém o trabalho seja de fato a única fonte de riqueza? Nós sabemos bem que as horas do dia são tão desproporcionais, né, em relação a uns e outros, quanto uns trabalham muito para ganhar muito pouco, outros trabalham quase nada e o dinheiro se multiplica sozinho. E a gente se pergunta realmente quem foi que trabalhou antes para que ele possa ter herdado essa fortuna que se move sozinha, não é? Afinal, a gente diz sempre isso, quem é rico continua sempre sendo mais rico com cada vez menos esforço. Mas aí o texto continua, e ele vai deixar isso para quem nada colaborou para a sua riqueza, e vai concluir, de fato, também isso é vaidade e grande desgraça. É vaidade e grande desgraça, grande tristeza, né? De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Quer dizer, nem mesmo as preocupações que a gente fica conservando dentro de nós, de fato, merecem o tempo que a gente dedica a elas. Por quê? Porque tudo passa, tudo é tão passageiro, a vida é tão passageira. E Eclesiastes está nos dizendo isso. É preciso saber valorizar o tempo presente, escutar o momento presente, permitir que este momento presente seja definidor daquilo que realmente importa na nossa vida. E a gente saiba valorizar as coisas pequenas, não é? Afinal, os bens materiais, tudo aquilo que pode nos arrastar com preocupações, um dia passará. Claro que aqui nós não estamos lidando com uma situação
que é muito próxima dos nossos dias, né? Nos tempos em que estamos vivendo, de extrema pobreza, de fome. É claro que ali os bens materiais não estão sobrando, estão faltando, na verdade. Mas aqui não se refere a uma situação regular, normal, né? Não é normal que tenhamos pessoas passando fome. Não é normal que tenha alguém faltando o necessário para viver, enquanto outros ostentam, né? E destroem bens materiais de maneira irresponsável e diríamos até tão egoísta que é difícil da gente entender como pode existir pessoas assim. Eu tenho certeza que todos nós já se perguntou isso alguma vez. E assim o texto que segue do Salmo nos propõe, portanto, olhar para o alto, né, e perceber de onde pode vir o sentido das coisas, mesmo do sofrimento. E o texto diz: vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Por mais longa que seja a nossa vida, ela é muito pouca, muito pequena em relação à eternidade, ao tempo, né, ao tempo de Deus. Então mostra o quanto tudo é tão passageiro que é preciso se apegar àquilo que realmente importa. E aí o texto termina, né, o Salmo, com essa frase belíssima: saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Que oração bonita para nós fazermos todos os dias ao sair de casa, né? Só pensar de que Deus não se esquece de nós já deveria alegrar toda a nossa jornada. Só experimentar esta dádiva que é acordar todos os dias já é motivo de dar graças a Deus. É por isso que o texto, então, pede a Deus que repouse sobre nós e nos conduza à sua bondade e assim torne fecundo o nosso trabalho, que o nosso trabalho nos dê pelo menos aquilo que é necessário e que a gente possa, né, continuar permitindo que a nossa consciência nos revele aquilo que é importante e lutar para que se transforme, para que haja mais justiça nas relações de trabalho, né? Para que alguns não trabalhem gastando, consumindo a sua vida para alimentar, né, o supérfluo daqueles que nada fazem. E é preciso que a gente cultive no nosso trabalho, né, essa fecundidade do trabalho também, uma consciência da justiça que precisa existir. E assim São Paulo, na carta aos Colossenses, nos oferece, portanto, uma outra reflexão, mas que parte justamente do fundamento. Afinal, Cristo ressuscitou. É disso que nós partimos. É disso que brota toda a nossa esperança de vida, de felicidade, de justiça, finalmente. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres. E aqui São Paulo já está dando, já desde o início, o tom da conversa, né? Afinal, o que se refere crer na ressurreição? É colocar nossa esperança em alguma coisa que não está nesse mundo. Minha esperança de felicidade, de vida plena, não está apenas aqui, mas ela nasce aqui, a certeza de que Cristo ressuscitou e foi conhecido dos discípulos, e portanto a minha esperança está em aspirar esta vida celeste que Deus nos revelou. Para viver já aqui na expectativa melhor, na maneira como deve ser a vida que é dada por Deus, né? Portanto, ele vai continuar dizendo: olha, pois vós morrestes, estamos mortos, né? E a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Então, morremos para nós mesmos, para todo o egoísmo, vaidade, tudo aquilo que nos afasta uns dos outros, que torna as relações humanas relações injustas, incapazes de gerar amizade verdadeira, incapazes de gerar vida, de fecundar a vida do outro. É por isso que quem está apegado a Cristo já morreu para si mesmo, já morreu para esses sentimentos, né, humanos, mundanos, porque está aspirando um valor que não tem data de validade, né, não tem limite, é um valor celeste, é um valor que só Deus pode nos dar. Por isso que ele diz: nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A verdadeira vida, aquela que realmente vale a pena. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. E aí São Paulo mostra o quanto, já vivendo aqui mortos para o pecado, para tudo aquilo que nos afasta um do outro, estamos, na verdade, na expectativa de que a nossa vida, aquela que nós temos a esperança que um dia se revele, sim, vai aparecer um dia, quando Cristo, né, estiver presente e formos todos revestidos de glória. O que é isso? É que o corpo ressuscitado de Jesus a gente chama de corpo glorioso. Então, quando o nosso corpo também vai revestir-se da glória do ressuscitado, e seremos como ele. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra. E aí São Paulo agora vai fazer uma lista de tudo isso que parece
se relacionar com o homem velho, não é? Aquele que não foi tocado pela graça do ressuscitado. Portanto, não aspira às coisas do alto, continua aspirando só às coisas do mundo. Como dizia o Eclesiastes, não é? Quem se desgasta na preocupação dos bens desta terra acaba se perdendo e perdendo, inclusive, a esperança de que a vida possa ser mais. Né? A vida é mais do que tudo que a gente pode obter neste mundo. É assim, então, que a gente vai ver uma lista que São Paulo aqui nos oferece, que é uma lista comum, conhecida dos seus tempos. Né? E diz assim: moralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros. Olha, não mintais, olha as fake news por aí. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo pelo batismo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, se renova todos os dias, né? Na Eucaristia, na vida espiritual, em ordem ao conhecimento do nosso verdadeiro fim, né? Futuro definitivo, verdadeiro de todos nós. Aí não se faz distinção entre grego e judeu. Isto é, diante de Deus não tem diferença entre nós, o pobre e o rico, não é? O grego e o judeu, que são os dois povos que no tempo de Paulo poderíamos dizer os que creem na expectativa do Messias, os que têm confiança na fidelidade de Deus, e o grego que representa o estrangeiro, né? O pagão, o que não conhece a revelação. O circunciso e o incircunciso, o que faz parte e o que não faz parte da aliança de Abraão, que afinal a circuncisão recorda o gesto de Abraão de aliança, inculto, selvagem, escravo, livre. Ninguém tem mais diferença um com o outro, não importa de onde você veio, mas Cristo é tudo em todos. É nesse momento, então, quando tudo for restaurado diante de Deus, não tem diferença quem professou o espiritismo, o candomblecismo, o protestantismo, o catolicismo, o budismo, esses ismos que representam as religiões do mundo inteiro. Diante de Deus seremos todos seus filhos e cada um será julgado pela sua conduta, pelo modo como viveu. E você que é cristão recebeu de Deus a revelação para ter a força de viver segundo Deus. Você é cristão, recebeu o batismo e, portanto, recebeu um dom maior, a graça espiritual para ser firme. Portanto, a quem muito é dado, muito será cobrado. Portanto, antes de apontar o pecado do outro, recorde-se, você recebeu muito, Deus vai exigir muito de você. Você é capaz de ser fiel, você é capaz de ser melhor. E por isso é que nós podemos sim conservar a esperança de um dia nos tornarmos como Cristo, né? Transformados, revestidos no corpo glorioso, o corpo do ressuscitado. Vamos então agora fazer um tempo de aclamação ao Evangelho, escutar essa palavra, mas antes deixar que o nosso coração se aqueça com o canto de aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Este Evangelho coroa, fecha com chave de ouro a reflexão das outras leituras. Afinal, todas as religiões, de um modo geral, poderiam nos propor algo semelhante, porque afinal, uma religião verdadeira é aquela que nos leva a apontar dentro do nosso coração o sentido mais profundo das coisas, nos leva a revelar o sentido das coisas que estão, quem sabe, superficialmente se apresentando a nós como positivas, como bonitas, como boas, mas que lá no fundo podem nos corromper
afastar o nosso sentido, nosso desejo daquilo que realmente interessa. Então, nosso desejo é a felicidade. E quando nos apegamos a coisas que não são capazes de nos proporcionar a felicidade que desejamos, vamos nos iludindo. E vamos assim, fazendo como alguém que entope a boca do seu poço de coisas porque não consegue mais alcançar a água. E aí é preciso limpar a boca do poço, né? Para que a gente possa alcançar a água que está lá no fundo. A água é aquilo que realmente sacia a sede. Essa sede que nós temos de profundidade, esta sede que nós temos de maturidade, né? De poder enfrentar a vida, porque ela vai se apresentar a nós em algum momento com toda a sua dureza. Afinal, a dureza maior que a vida nos reserva é o momento da nossa partida, da morte, o momento que teremos que deixar este mundo. E assim, se vivemos de uma maneira que a única preocupação foi o apego aos bens materiais, não saberemos nos desapegar deles quando chegar a hora. Isto é, não é que devemos viver nos preparando para a morte, mas a morte nos ajuda a viver melhor. Pensar na morte, pensar na nossa morte, ou quem sabe pelo menos daqueles mais queridos, nos ajuda a refletir sobre os valores que temos no presente. É assim nesse sentido que aqui esse texto de Jesus nos oferece como reflexão, porque para fazer aquele homem rico refletir sobre a insanidade que é buscar apenas acumular, se revela a ele o momento da sua morte, e dizendo: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a sua vida. Portanto, sem pensar o limite da vida, não teremos condições realmente de diagnosticar, julgar os verdadeiros valores que nos movem. Quais são as coisas que nos movem? Muitas vezes uma vida autocentrada, cheia de egoísmos, em que nós não conseguimos jamais pensar realmente no sofrimento do outro, mas estamos sempre voltados a refletir sobre a nossa própria comodidade, sobre as nossas próprias demandas e desejos. Alguém que vive assim jamais é capaz realmente de perceber o valor profundo das coisas, especialmente desta coisa, a amizade, o amor, a capacidade de viver em relação com o outro e perceber que esse é o maior valor que se pode cultivar. Em outras passagens falando do dinheiro, Jesus dizia, né? Fazer amigos com dinheiro injusto, com dinheiro iníquo, porque todo dinheiro é iníquo, todo dinheiro é injusto no sentido de que nos corrompe, né? Nos impede de viver aquilo que é essencial. É claro que, volto a dizer, é necessário que a gente não associe a carência total de dinheiro, como nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? O sofrimento que tantas famílias vivem com o desemprego, a dificuldade de fazer o mercado. Esse é o dinheiro necessário. O que se refere aqui à liturgia de hoje, e o texto do Evangelho é bem claro, é aquilo que sobra, não é? É aquilo que sobraria, digamos, né? Na conta de alguém que deveria, digamos, fazer refletir. Quantas preocupações muitas vezes se tem por não saber aonde colocar o dinheiro. Quem sabe alguns têm esse triste dilema. Eu sei que a maioria de nós, o dilema é o contrário, né? Onde achar dinheiro para enfrentar as despesas do cotidiano. Mas é preciso também descobrir que estabelecer um certo padrão de vida em que o dinheiro não seja a mola fundamental da nossa felicidade é essencial. Se tudo aquilo que eu busco para ser feliz depende do dinheiro, eu vou viver o tempo inteiro correndo atrás dele. Se tudo aquilo que para mim é felicidade depende apenas de ter dinheiro, eu nunca vou conseguir realmente ser solidário. E aí vou perder o essencial, aquilo que não vai passar, aquilo que vai permanecer comigo mesmo depois da minha morte, que é a imagem que eu cultivei em mim e nos outros, de um amor verdadeiro, sincero, compartilhado, daquele sorriso, daquela gargalhada trocada entre amigos, daquela tarde de sábado, de domingo, em que a gente pode se encontrar e dar boas risadas, mesmo que as necessidades, os sofrimentos tantas vezes não nos deixem. Mas isso significa olhar o essencial. Isso significa permitir que se possa ser feliz, mesmo não se obtendo, adquirindo, tendo, né, bens, todos aqueles bens que na mídia, que hoje com os meios de comunicação social, tudo aquilo que a gente vê por aí de ostentação parece nos provocar o tempo inteiro a perseguir esse estilo de vida, como se isso fosse ser feliz. E aqui o Evangelho e as leituras de hoje tendem a nos elevar o olhar, né, para o alto, nos levar a olhar para o alto, dizer, é aquela visão celeste, não é, de um Deus que nos ama, que não comunga com as injustiças deste mundo, mas que nos chama, portanto, a valorizar aquilo que realmente tem valor. Por isso, convido a todos, nesse tempo que a gente está vivendo, não é? Olhando, escutando essas leituras, fazer esse exame de consciência. Será que estou perseguindo vaidades, que isto é vento, coisa que passa,
ou aquilo que eu busco é um amor verdadeiro, uma amizade sincera, uma capacidade com a divisão que me permite valorizar a pessoa, o outro, aquilo que realmente pode me trazer felicidade, que são as condições da vida que me permitem, de alguma maneira, estabelecer relações. E que nisso possamos, digamos, pautar a nossa vida. E que todo mais possa colaborar, contribuir para o nosso bem maior. E que a gente não troque, não é, uma coisa pela outra. Escutemos, portanto, essa palavra do Senhor que nos diz: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. E que nosso dia a dia possa ser um pouco mais sereno. Que o Senhor nos abençoe. Né? Vamos rezar então, fazer um tempo de oração, agradecendo e pedindo a Deus esta força. Senhor Deus da vida, Pai de amor e de bondade, reconhecemos em tudo aquilo que fazemos a Tua presença. Desde ao acordar pela manhã, podemos exultar de alegria, porque sabemos, fomos de novo despertados para a vida. E que este sentido profundo da vida, Senhor, esteja todos os momentos da nossa existência claros na nossa consciência, para que não troquemos jamais bens materiais pela felicidade verdadeira. Que a gente não confunda essa ganância, essa cobiça, que é mais ou menos natural da vida humana, por aquilo que realmente importa, e que a gente possa ter discernimento, ter a força de encontrar o caminho da felicidade que buscamos, que desejamos, porque é o nosso desejo mais profundo ser feliz. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a discernir e a ser firme para resistir a todo tipo de sedução que nos leve a valorizar mais os bens materiais do que aqueles valores humanos que nos fazem mais felizes e mais humanos, mais pessoa, mais gente. Ajuda-nos a ser mais solidários, amorosos, a constituir relações saudáveis e assim fecundar a nossa vida de alegria. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem. Os poucos bens do homem justo valem mais do que a fortuna fabulosa dos iníquos, pois os braços dos malvados vão quebrar-se, mas aos justos é o Senhor quem os sustenta. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.